Sim. Ô Yuri, tem uma apuração sua, que inclusive está lá no nosso site, cnnbrasil.com.br, falando sobre prefeitos que querem uma reunião com o Jair Bolsonaro, com o presidente, justamente para discutir o preço da passagem de ônibus, que envolve o preço do diesel, que acaba elevando o valor final da tarifa. É um dos outros debates que está correlacionado com essa questão dos combustíveis, Roberto, e que tem um impacto bastante forte nas cidades, em especial no ano eleitoral. Hoje houve uma reunião da diretoria executiva da Frente Nacional de Prefeitos, que é aquela organização que reúne as capitais e as grandes cidades do país, e pediram em ofício o agendamento dessa audiência com o presidente Jair Bolsonaro, da qual vão participar alguns dos prefeitos das maiores capitais do país. São Paulo com Ricardo Nunes, Eduardo Paes do Rio de Janeiro, Rafael Greca de Curitiba, Sebastião Melo de Porto Alegre, Bruno Reis de Salvador e outros dois prefeitos daqui do interior de São Paulo, que são bastante ligados à questão do transporte, Duarte Nogueira de Ribeirão Preto e Felício Ramute de São José dos Campos. Eu conversei um pouco antes de entrar aqui no ar com o Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, que na semana passada, na terça-feira, chegou a estar com o presidente Jair Bolsonaro e falou diretamente a ele dessa preocupação com o impacto do aumento do diesel nas tarifas de ônibus pelas cidades. Pelo menos mais de 40 cidades, a conta exata por enquanto é de 43 cidades, já fizeram reajustes, em alguns casos de mais de 2 dígitos, e a conta média que o setor faz é de que seria necessário um aumento de quase 20% na tarifa de ônibus para compensar a alta do diesel ao longo do ano passado e já desse ano. O diesel representa mais de 25% do preço da tarifa. Então, para citar um exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem uma tarifa hoje de R$ 4,40. Imagina aplicar 20% sobre isso, ela passaria dos R$ 5,00. E é essa situação que os prefeitos querem evitar nas suas cidades. Qual é o caminho para isso? Também passa pelo Congresso Nacional. Há um projeto de lei apresentado pelos senadores Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, e Jacobo, daqui do MDB de São Paulo, que é justamente para criar um subsídio federal, que estaria estimado em mais ou menos 5 bilhões de reais por ano, para cobrir a gratuidade de quem tem mais de 65 anos. É um direito constitucional, todo mundo que tem 65 anos passa a andar de graça nos ônibus, só que esse custo acaba sendo redistribuído no preço que todos os outros passageiros pagam. Então, até por isso, o prefeito Sebastião Melo havia me dito, olha, é como se o passageiro de ônibus que tem a sua limitação orçamentária, que geralmente são pessoas que não são ricas, acabam pagando para outras pessoas poderem andar de graça, quando no fim das contas deveria ser mais bem distribuído isso e não só apenas no custo do passageiro de ônibus. Essa é a conta que as empresas de ônibus, que as prefeituras estão fazendo e esperam ali uma sensibilização do presidente. Querem que essa reunião aconteça ainda em janeiro ou mais tardar no início de fevereiro, antes que o Senado comece a discutir, inclusive, esse projeto de lei dos dois senadores sobre a gratuidade no transporte público. Roberta. Vamos acompanhar, Yuri, se a reunião de fato vai acontecer. Obrigada, gente.